Tudo começa em casa, inclusive a nossa fé. Eu sou Denise Fragali, esse é o podcast Vozes Únicas, que está aqui para conversarmos das coisas de Deus e eu tenho certeza que vai te abençoar. Hoje eu estou com queridas aqui comigo, amigas, prima, e eu vou apresentar para você a Zaidinha, minha prima. Ela é Zaira, eu chamo Zaidinha. Todo mundo me chama de Zaidinha. Então tá bom. Verônica e Naná, que não queira saber o nome dela. Naná é o nome carinhoso que a gente já se conhece há bastante tempo. Estamos todas aqui hoje para falarmos com as pessoas sobre o plano de Deus da família. Eu creio que família é a ideia de Deus. Eu tenho certeza que Deus queima, né, o coração dele quando se trata desse assunto sobre família. E a gente vê isso desde o princípio. Lá no livro de Gênesis, você já começa a ver na criação, você vê Deus criando um casal, criando família ali. Então diz lá em Gênesis 2:24, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E a partir daí eles têm filhos e todas as alianças que Deus firmou com Abraão, com os outros homens da Bíblia, tiveram como base esse núcleo familiar, esse núcleo de casamento. O casamento é essa expressão, né, de aliança que Deus tem conosco em votos, em trocas, em compromisso um com o outro, que Deus faz com o homem, é o formato de um casamento. E a gente vai vendo ali depois a evolução no Velho Testamento, e você vai lá, o último livro do Velho Testamento, Malaquias, e a gente vê uma frase, um versículo muito interessante, que finaliza com o assunto família. Lá diz assim, Malaquias 4:6, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e castiga a terra com maldição. Então, terminou ali o Velho Testamento com o mesmo assunto. Você vai para Mateus, o primeiro evangelho do Novo Testamento, e o que acontece? Um casal, José e Maria, tem um bebê, Jesus. Novamente o início de uma nova aliança, agora novamente com família. Como que isso está no coração de Deus expresso na Bíblia? E a gente vê esse versículo de Mateus 1:18 dizendo assim, o nascimento de Jesus foi assim. E é interessante que Mateus registra isso como sendo um fato muito importante. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida do Espírito Santo. E lá no final, Apocalipse, né? O livro da Revelação, diz Apocalipse 19:7. Apocalipse 19:7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes graça e glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. Olha só, outro casamento no fim da Bíblia. Agora, Jesus, o noivo, e nós, a igreja, a sua noiva, nas bodas do Cordeiro, algo que a gente espera, né, com tanta alegria no nosso coração. Então, a gente entende, eu creio que a gente vai conversar sobre isso muito assim, que família é algo importante para Deus, não é mesmo? E a gente não pode desprezar e achar que família é instituição falida só porque a gente vê muitos casamentos falidos. Não, o que Deus tem, o propósito dele é de abençoar família. Famílias abençoadas formam uma sociedade abençoada, né? Forma outros relacionamentos de parentesco abençoados. E a gente não poderia ir a lugar nenhum sem antes começar com algo que é base no relacionamento, que é o amor. Então a gente está agora, a partir de agora, se baseando em tudo que a gente falar aqui de valores e princípios da palavra, num casamento, num relacionamento onde a base é o amor. Se você disser assim, mas eu não vi isso no casamento de fulano ou ciclano. A pergunta é, havia amor? Porque aonde a base é o amor, a gente vai ver, né, muito do que são os valores e princípios da palavra. Eu entendo assim que a família
É uma instituição criada por Deus, como você Sim. falou, né? Como a igreja também. 2 instituições que Deus Exatamente. criou. O homem, ele cria várias instituições, escola, hospital, né? Outras instituições. Mas a família e a igreja, É a criação de criação Deus, de né? Deus, e assim, é o projeto de Deus que a família dê certo, Isso aí. né? Que a família dê certo. Nós fomos criados por Deus para isso, para esse propósito, né? Sim. E Deus ama, né? Relacionamentos. Você vê que desde lá da criação, ele vinha no jardim e chamava Adão para ter uma conversa no fim da tarde. E ele compara É, a família com a igreja, né? Ele vai isso buscar a mesmo. noiva. Então, é um casamento. Então, ele dá tanto valor ao casamento, né? É uma coisa tão, assim, do coração dele, que Que nós vamos terminar casando de novo com o noivo, nosso isso noivo aí, Jesus, né? é A igreja. mesmo. Muito O bom, nome. muito Então, bom. E essa base lindo. do amor, a gente lê aqui em 1 João 4, 7, 8, que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Então a gente está falando de uma qualidade de amor que não é pelo nosso próprio esforço, né? Sim. É de um relacionamento com Deus. Esse amor ágape diz que todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Isso é tão forte que tem pessoas que às vezes dizem assim: eu creio em Deus, eu oro a Deus, mas eu odeio essa pessoa. Peraí, aqui diz: quem ama, não. Quem não ama não conhece a Deus. Porque Ele é amor. Deus não tem amor, né? Deus é amor. É a essência É a dele. essência Dele, dele. é o amor. Exatamente. E ele coloca, através de Jesus, em nós essa essência. Amar Isso. quem não merece, às vezes, ser amado. É. Mas a gente ama. É mesmo. Aí a gente fica assim, que amor é esse, né? É o amor de Deus em nós derramado. aí. Que foi derramado. Isso. Muitas vezes a gente diz, eu não tenho amor para isso. Meu amor acabou, É. não tenho amor para isso. Você tem sim, o amor de Deus foi derramado. Romanos 5,5 fala, né? Sim. Que foi derramado no nosso coração. Você está derramado, Isso ele aí. pode estar soterrado ali com algumas coisas, mas ele está ali. Então, vamos fazer ele brotar, né, Denise? Sim. E esse amor altruísta, né, de abnegação, que você se entrega, é um tipo de amor que a gente sem Jesus é muito difícil de ter, né, Denise? Sim, com certeza. É muito difícil. Com Então, assim, a certeza. gente vê várias famílias lutando, porque, assim, são 2 pessoas que se casam, que vêm de famílias diferentes, às vezes com valores parecidos, mas podem ser inteiramente diferentes. E quando se unem, você percebe que começa a dar algum tipo de choque, né? Então, se você dentro de um casamento não abre mão em prol do outro, aquilo que a gente fala, né? Dentro de um casamento feliz, tem sempre um tentando fazer o outro feliz. Verdade. O que ele gosta. É. Eu lembro, assim, que eu fui criada numa família, num lar que não era cristão, mas meus pais me passaram muitos valores, sabe? Que joia. Mas eu, no meu natural, todas as vezes desde que eu casei com o Vitor, eu, por exemplo, adoro servir prato para ele de comida. Aham. É uma forma de demonstrar amor. Eu adoro. demais. Mas no começo, quando ele fazia alguma coisa, eu falava, hoje eu não vou servir nada. Mas isso vai sendo modificado, porque a gente vai vendo que amor não é uma coisa que a gente sente. É uma decisão que a gente toma. É isso aí. Eu decidi amar. Até quando? Até o final dos meus dias. E o meu tipo de amor precisa ser constantemente vindo do Espírito Santo. Porque, assim, no dia a dia, a gente naturalmente começa a fazer coisas que vão fugindo para desse tipo de amor. Porque se você for fazer algo de bom, né, amoroso, só quando você vê qualidades, né, você vai ser difícil, porque as imperfeições estão toda hora aparecendo. Com certeza. As fraquezas, as falhas, a gente falha um com o outro. Sim. Então o amor tem que ser essa constante. Sim. Que é assim, independente disso que você falou, independente se tô bem ou tô mal, se ele tá bem ou tô mal, eu vou amar, eu vou decidir por isso. Sim. Eu vou decidir. E também eu fico pensando assim que a Bíblia é bem clara em dizer que
é melhor serem 2 do que serem 1, né? Aham. Então eu vejo que dentro do casamento é um terreno super propício de você estar ali sendo desafiado todos os dias É verdade. a ser modificado interiormente, né? Sim, Porque as sim. pessoas são mesmo diferentes. Então É. eu vejo hoje, 22 anos depois, hoje tanto eu quanto o Vitor, e eu tenho certeza que vocês, a gente acaba sendo bem melhor, né? Mais maduro, Mais né? maduro. O amor Exatamente. amadurece. É. A Bíblia diz que o amor cresce, né? Sim. O apóstolo Paulo orava, né? Que eu oro para que o amor de vocês aumente. Sim. Então, eu acho que esse aumento é nesse amadurecimento. Que no início você amava quando as coisas realmente eram devolvidas para você nessa via de mão dupla, Sim. o outro te agradando, aí você amava no início, né? Mas de repente agora, nessa altura, você já não está mais se importando com isso. Todo ser humano precisa dessa via de mão dupla, né? Sim. Amar e ser amado. Mas você já está valorizando coisas mais relevantes e não Sim. tão irrelevantes. Você já não se aborrece mais com coisas pequenas, né? Exatamente. E é uma escola, né, Denise? Eu acho que o casamento, o casal, os dois, é uma escola para amar os filhos, amar os pais. É Isso. uma escola, porque você está ali todo o tempo, né? É. A Zaida é Zaida ali dentro do Ali. casamento. O casamento revela, né? Revela quem você é. E ali você vai tendo aquela moldagem, né? Você vai moldando, você tem que engolir muitas vezes Então. em prol do outro, para não ter briga, como você comentou. Então, o casamento é uma escola para você amar a sua família, mas amar os outros também. Ter um entendimento melhor para os outros. Quando você entende o amor de Deus por você, né? Quando você entende todo esse sacrifício que Jesus fez por nós, o amor que ele tem por nós, que não olha os erros, Isso. né? Não olha os defeitos, continua nos amando da mesma forma, Sim, apesar dos nossos erros, nossos Sim. defeitos. É mais fácil você amar outra pessoa, É. porque você olhando assim aos olhos humanos, quando a pessoa comete um erro grave, é muito difícil você permanecer a amar aquela pessoa. Mas quando você olha para Jesus, né? Você olha para a obra Quanto que ele te amou. como ele ainda permanece te amando, mesmo você errando, né? O amor, a graça de Deus, é mais fácil de você amar. Sim. E a gente ama porque ele nos amou primeiro. E isso que você falou, Zaidinha, sobre a Zaida é a Zaida lá dentro de casa, no Sim. casamento. Eu lembro de um livro que eu li, que para mim é um dos os livros mais completos, né? De ensino sobre casamento, é o do Timothy Kelly, O Significado do Casamento. Fica aí uma dica para você, de um Maravilhoso. livro maravilhoso. E ele fala um negócio bem interessante, que o casamento é assim, é igual um caminhão pesado que passa em cima de uma ponte e a ponte desaba. Por que a ponte desabou? Porque ela tinha rachadura. Mas só foi revelada a rachadura na hora que o caminhão passou. Então, o caminhão é quem revelou pressões do dia a dia, algo né? que já Já via. via dentro de você. Então, as pessoas, elas já vêm com aquilo tudo. Mas enquanto tá naquela coisa do namoro, né? Ali que você só se encontra. As pressões do dia a dia, do relacionamento. Aí quando vem a As intimidade, demandas, as pressões, aí vem, revela, né? E a gente ouve isso, Maurício costuma usar esse exemplo de que quer saber o que tem dentro de uma pasta de dente? Espreme ela. Então, você quer saber o que está dentro de uma pessoa? Bota ela sob pressão, né? Espreme. Pressão financeira, né? Abalo ou não. O que vai sair daí de dentro? Os filhos, né? Filhos, chegada de filhos, quando é pequena, aquela demanda, né? De muitos buscar desafios. muitos desafios. Mudança de trabalho, perda de um emprego. Doença, Doença. Pais idosos que você tem que cuidar. Eu lembro que quando eu estava grávida da Marcele, minha primeira filha, minha mãe, ela era muito idosa, porque eu sou a filha caçula, entrou em depressão. Olha. Então eu amamentava a Marcele aqui e a minha mãe deitada no sofá, no meu colo, com depressão. Olha só. Então, aquilo para um casamento, de início de casamento, 3, 4 anos,
cuidar de um bebê, cuidar de uma mãe doente. Então a gente vencer isso, né? As demandas assim do tempo também, quando alguém tem que se dedicar às vezes mais ao trabalho, você ter aquela maturidade de entender que aquilo é um momento, né? Maurício, quando a gente casou, essa fase que eu estou contando, a chegada dos primeiros filhos, ele era médico e pastor. Então ele dava plantões de 24 horas, depois emendava, e às vezes no dia, né, de trabalho, então às vezes ele ficava 36 horas fora, aí já ia direto para a igreja. Então eu ficava assumindo aquilo ali de criança, mas eu sabia que aquilo não era o estilo de vida para sempre. Eu sabia que eu tinha o meu lugar, sabe, que o trabalho não estava na frente da família, é um período. E quando você não entende esse período, você traz muitos conflitos, né, para a família. E no curso de casais, né, que a gente aprende, é maravilhoso, é uma escola maravilhosa. A gente tem um adentro que a gente gosta muito, que é você e seu marido, né? Você 50%, seu marido 50%. Não. Às vezes você é 90%, seu marido é 10%. De qualquer situação. Ou financeira, ou de conflito, de familiar, às vezes criar filhos, qualquer situação. Você tem que ser aquele 50% e o outro 50%. Não, vocês vai mudando. Aí, de repente, você tá 30%, ele tá 70%. E por aí vai, né? De acordo com o que vai acontecer. De estabelecer quem vai fazer as tarefas de casa. Eu ia falar isso. Pois é, isso não dá certo. Porque se eu tô naquele meu dia de lavar a louça, ou botar o neném para dormir, a criança para dormir. E que o neném não deixou, o outro vai tomar minhas tarefas. Aí muda, senão a louça vai acumular, né? Vai acumular ali uma semana, porque aquela era a minha tarefa e ninguém mais faz, porque eu não consegui. Então isso é uma sensibilidade para saber viver bem, é uma sabedoria, né? É uma cooperação constante, né? E muitas vezes o jovem, quando casa, o jovem de hoje, né? A gente vê muito isso. Você vai fazer isso, eu vou fazer isso. É a nossa geração, é o mundo que está estabelecido. E tem conflitos por causa dessas pequenas coisas. É verdade. E é tudo bobagem, gente. É verdade. Vai lavar a loucinha para sua mulher, que você vai ter a sua recompensa ali. se o homem soubesse disso, né? Mesmo. Tem a recompensa depois, a mulher fica tão feliz. Pelo menos, eu amo quando meu marido lava a louça. Fico numa felicidade. Isso, quando você sabe que ele não gosta, sinto amada. Porque é um negócio que não é natural. Eu sei que não é natural dele. Tem maridos que são mais... É natural do marido. Ele gosta de cozinhar, gosta de fazer alguma coisa. Meu marido comprou uma lava-louça para não precisar. Então. Aí é amar muito. A lava-louça ama muito mesmo. Então mas nem todo mundo tem esse espaço em casa. Então, vá ajudar. É verdade. Né? E você sabe que isso entra para aquela questão da comunicação, sabe? Sim. Do diálogo, né? É tudo com uma conversa, tudo se acertando. Tem casais que não conversam. Sim. Antes, desde o tempo em que são namorados, assuntos muito importantes que vão chegar lá no casamento, aquele dia vai chegar para você ter esse assunto, pelo menos já compreendido. Então você tem que conversar sobre finanças, como é que você lida com dinheiro, com cartão de crédito, para não ser uma surpresa, né? Hoje a gente vê muitos casais assim, que eles têm uma vida financeira separada. E não condiz com a família, né? Com o casamento, que é uma coisa, que é uma união, é uma parceria, uma aliança ali. Eu tenho o meu dinheiro e você tem o seu dinheiro. Então, isso não condiz com o que a gente aprende, né? O que é aliança de casamento. Isso que é importante fazer o curso de casais, né? Na verdade. No curso de casais a gente fala muito sobre isso. Ensina muito. Vida financeira, os princípios. Porque você às vezes vem de uma família que não tem isso. Você casou com uma pessoa que teve uma criação completamente diferente da sua, em tudo. E aí você tá apaixonado, você beija muito, abraça muito, vamos casar, falta 100 dias. Às vezes você fala um monte de coisa, mas não fala nessas coisas que são importantes. De uma família, como você falou, que a divisão financeira é normal, é comum, mas na palavra de Deus não é assim, né? No reino de Deus não é assim. Nós somos um
e teremos tudo em comum. Sim. Né? E como você falou, às vezes eu tô ganhando mais, Sim. às vezes é ele que está ganhando mais, às Sim. vezes eu deixei meu trabalho para cuidar dos filhos. E a vida financeira é uma só. Verônica, você tem uma experiência sobre isso, né? De ter deixado de trabalhar uma vez, foi questionada sobre isso. Durante muito tempo, né? Eu fiz faculdade grávida da Bia, né? Da minha mais velha. E assim, todo mundo à minha volta ficava naquela expectativa assim, depois que você se formar em farmácia, você vai ganhar muito dinheiro, vai trabalhar. E assim, existia uma expectativa dos que estavam à minha volta e do Vitor também. Sim. A gente saiu de São Paulo na época, né, que a gente estava morando em São Paulo e veio para o Rio de Janeiro. Quando a gente veio para o Rio de Janeiro, ele constantemente, e aí? Já achou vaga de emprego? Já se inscreveu? Os nossos amigos constantemente naquela pressão. E assim, no meu coração foi muito claro que era para eu cuidar da minha família. Sim. Naquele momento, assim, hoje foi uma direção de Deus. E na época, ninguém concordou. Inclusive o Vitor. Foi uma dificuldade pra gente. Foi algo que a gente teve que romper. Porque todas as vezes que a gente estava com algumas outras pessoas, era pauta de qualquer assunto e era a primeira pauta. Eu me sentia, assim, acuada por todo mundo e por ele. Até um dia que, assim, chorando, eu falei assim, olha só, Deus falou muito claro que é pra ficar em casa. Que é pra eu cuidar, eu só tinha a Bia na época, e eu creio que tem algo a mais pra gente viver. E aí, ele, naquele momento, ele olhou, tá bom, então a gente tá junto nessa. Depois, assim, óbvio, ele cresceu, ele teve a oportunidade de fazer doutorado. Numa época da nossa vida, a gente teve a oportunidade de morar fora. E quando a gente foi morar fora já com a Malu também, Bia e Malu, elas vivendo a experiência do exterior, de falar inglês que elas não sabiam. Naquele momento, todo mundo que achava um absurdo o que eu tinha feito lá atrás olhou assim, existe um propósito para isso. Viu o investimento Exatamente. com as filhas. E as pessoas têm muito costume de achar assim, porque ele ganha dinheiro, eu sou menor. Sim. As pessoas têm, muitas vezes, eu acho que até hoje em dia não tanto, mas antigamente existia essa cobrança muito grande. A mulher tem que trabalhar, tem que ser assim. Eu concordo, tem famílias e famílias. Tem famílias que a mulher trabalha e dá muito certo, mas para minha família deu super certo essa situação, porque eu tenho a plena consciência que se não fosse eu abrindo mão disso, a gente não teria alcançado inúmeras outras coisas. O Vitor não teria chegado aonde chegou. Sim, exatamente. Porque você contribuiu pro sucesso do trabalho dele, ficando com as filhas, né? E também dentro de uma família... Calma, né? Dando essa calma para ele. E eu acho que a visão assim, é que dentro de uma família, dentro do casamento, não tem o sucesso dele e do meu. Não tem, né? É o nosso sucesso, é o sucesso da família. Isso aí, isso é verdade. E eu vejo isso tudo como uma sabedoria de Deus, que ela é específica, sabe? É uma vontade de Deus específica. Você não pode pegar o teu exemplo, Verônica, por exemplo, e impor isso para outras mulheres, ou elas olharem para você e dizerem, acho que eu vou fazer o mesmo que a Verônica. Porque elas precisam ser dirigidas pelo Espírito, como você foi. Mas para a situação delas, porque para muitas, a vontade de Deus é que ela continue a trabalhar. Sabe? E Deus vai capacitar ela de administrar tudo, ter filhos, né? Ter essa jornada dupla. Então, isso é a vontade de Deus específica para cada para cada família. A gente aqui na Nova não tem essa imposição, um legalismo de dizer que todas as crianças precisam ser criadas pelas mães e que as que estão nas creches ou as que deixam em casa com ou a avó ou uma babá não vão ser boas crianças, isso não existe. Cada família deve analisar, mas isso tem que ser uma concordância do casal. Sim, com certeza. Isso aí. Uma concordância do casal. Por isso que a comunicação entra aí também, né? De você precisa ter firme o que a gente passa aqui na Nova, né? Para as pessoas são os princípios. Os princípios de Deus. Não uma regra. Não uma receita de bolo, uma coisa engessada, né? Mas são princípios. Exato. E aí a gente entende também que casamento, aquela festa, né? Aquele
lugar lindo, a noiva linda, aquilo tudo ali é um encanto, é uma alegria, mas chega o dia que você vai estar lá com o seu boleto chegando. Chega o boleto, o papel higiênico que lá na casa dos seus pais Isso, surgia no banheiro, agora você tem que ver que acabou e que você vai ter que ir na rua comprar. que Coisas é desse colocado tipo. do lado certo, tem o lado certo e o lado errado. E isso dá problema para muitos casais que têm muito. toque. Se dá. Não é assim, é assim. Então, eu vejo assim que o dia a dia traz desgastes, né, num casamento. As demandas são grandes, os desafios da vida conjugal. E muitos casamentos passam por crise. A gente fala, às vezes, tem crise dos 5 anos, dos 7 anos, né? Eu acho que tem crise desde o dia que você casou, porque você que São tem que duas pessoas administrar. diferentes, né? Sim. Você Muito tem que administrar isso com sabedoria e entender que, à luz da palavra de Deus, à luz dos princípios de Deus, tem muita coisa. Assim como as pessoas às vezes falam, criar filhos é muito difícil porque filho não vem com manual. Mas o manual está na tua mão se você quiser. A palavra de Deus é o manual. O Espírito Santo está aqui dentro, ele é o manual. Ele é o professor. Então, da mesma forma, para a vida de casado, tem respostas na palavra de Deus. Tem princípios que, se você botar eles em prática, você vai ver resultados positivos. Como, por exemplo, andar em perdão. Isso é bíblico, né? Você perdoar. E eu com o Maurício, eu tive uma coisa que eu trouxe para o nosso casamento desde o começo, que era a gente não dormir se tivesse alguma coisa contra o outro naquele dia. Então, às vezes, como ele chegava às vezes muito tarde, a gente ia para a cama, às vezes 2 da manhã eu estava assim, você não vai dormir, enquanto a gente não fizer as pazes. Eu tenho que te pedir perdão, você tem que falar perdão para mim, amanhã a gente está bem. Conversa. Não, amanhã eu não quero mais saber desse. Foi uma palavra grosseira, foi um jeito de fazer alguma coisa. Eu não conseguia levar para o dia seguinte. E isso fez a gente não acumular, sabe? Tem casais que vão acumulando, né? Palavras mal colocadas, decisões que não gostaram. E quando elas resolvem sentar para tal da discussão, né? Da DR. Discutir a relação. Discutir a relação, elas levam uma lista dos últimos 3 meses. Aí, geralmente, o marido fala assim, eu nem tô lembrada E a mulher disso não que você esquece. falou. O problema é esse. A mulher não esquece. E ela traz aquela lista de coisas, eu fiquei magoada com isso, porque você falou isso. Então, a discussão é um desgaste, porque são muitas coisas acumuladas. Então, o ideal, a Bíblia ensina, né? Não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Zera hoje. Sabe, amanhã, aquilo ali ficou para trás, é um outro dia. Amanhã é um novo dia, aí você está livre para amar. Né? O perdão traz essa liberdade, né? Traz descanso. Traz descanso. Gente, brigar é muito horrível. Briga é muito horrível. É o marido, principalmente, traz um peso tão grande, mal-estar. E você, quando está bem, você fica livre, você fica leve. O ambiente da casa fica diferente, né? O Mesmo ambiente que da você casa tenha fica razão, diferente. você não tem razão, dá razão. Muitas vezes você tem razão. Normalmente a gente tem razão, né? Mas a gente deixa pra lá e a paz, a leveza, a alegria reinando, gente, compensa qualquer briga, qualquer razão, né? Qualquer razão. Olha só, Provérbios ensina isso. Olha só. Diz aqui, Provérbios 17:14, começar uma discussão é como abrir uma represa. É mesmo. Jorra tudo, né? Vem junto galho, vem junto coisas que ferem, sofá, animal morto, fedido. Sabe? Porque aquela represa ali desaba, né? Com palavras que depois você não consegue mais trazer de volta. Aí diz, por isso desista antes que surja o conflito. E aí já Timóteo, ele orienta para um obreiro, sabe? Para aquele que trabalha. Mas aqui, para a gente, então, está falando com a gente, né? Todos nós servimos, todos nós
temos esse papel. Então, essa palavra é pra gente. Diz assim: evite as discussões insensatas e absurdas. Tipo assim, toalha molhada na cama, né? Aquela coisa que toda hora a gente tá ali brigando, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar e paciente. Então, a palavra de Deus, é isso que eu digo, ela ensina, ela tem recurso, ela tem saídas antes do caos do divórcio, Sim. antes do caos da separação, porque eu vejo o divórcio igual a 2 papéis, o casamento igual a 2 papéis que você passou aquela cola Prit, que não sobrou um espacinho sem cola e colou 2 folhas de papel, né? Isso é o casamento. Você olha depois aquelas 2 folhas, elas são uma só. Você nem consegue ver que são 2. Mas aí na hora do divórcio você vai tentar, né, separar aquilo que Deus uniu. E aí você consegue. Só que vai pedacinho de um para cá, agarrado no de cá, pedacinho do outro lado do papel para lá, todo mundo machucado. E antes desse caos da separação, use os recursos da palavra, perdão, né? Andar em perdão é libertador. Não Para traz... outra pessoa, né? E para você mesmo. Pra Porque você a falta de mesmo. perdão é aquele copo de veneno que você está tomando Isso esperando aí. que o outro morra. Não é? É. Então, assim, eu penso muito que dentro de uma família, principalmente se tem filhos, eles observam todas as coisas, né, Com Denise? certeza. E traz esse ambiente que a Naná falou. Exatamente. Uma casa, um lar, que o ambiente é pesado. Sim, É muito sim. ruim viver em peso, né? sim. Seja em qualquer situação. Um trabalho com peso, igreja com peso, qualquer... Sim. E em casa, que é o Traz é o lugar. insegurança para as crianças, para os filhos, traz E você um casou ambiente amando, assim, gente. Ninguém te amarrou para você casar, não. É Você casou verdade. amando. É. Foi uma rara a pessoa que escolha. casa obrigada. Nem muito existe raro. mais É. isso. Sim, é verdade. Então todo mundo Exatamente. casou querendo casar. Sim. Então, E casamento é uma decisão, né? Você Decisão. decide permanecer, Sim. né? É. Quando passa a paixão, Sim. né? Aquela primeira paixão, porque vem outras, Sim. mas a primeira paixão, quando passa, você decide E permanecer é no casamento. Né? diariamente, Naná e Verônica e Denise, é diariamente. Diariamente. Não é porque você tem muitos anos de casado que está tudo garantido. Não. É o dia de mesmo. hoje. Sim. Você tem que fazer tudo, porque não está nada garantido. A gente vê casamento de pessoas já idosas, com mais de 30, 40 anos, e depois casam. O que foi aquilo? É aquela ponte que estava toda rachada, e quando passou são as rachaduras. Não foi porque a outra é novinha, porque é bonitinha, a mulher ficou velha. Não é nada disso. São coisas que foram acumuladas. Foram acumuladas. Eu outro dia atendi uma senhora com mais de 50 anos casada. Ela Então, queria se separar, menina. Eu conheço também, coisa doida. Aí eu falei pra ela assim: calma, respira. Vamos olhar o que Deus fez. Quantas vezes você já esteve, talvez, nesse ponto, né? Sim. E olha onde você já chegou. Então, o mesmo Deus que trabalhou lá vai mudar. Mas porque Ele tem que mudar. Porque Ele é o mesmo há 50 anos e não muda. Porque Ele tem esses defeitos. E aí eu contei para ela, meu exemplo, vocês já me ouviram falar disso, que eu também queria que o Maurício mudasse. Eu tinha uma lista de coisas que eu queria que ele mudança nele. E logo que eu me casei, eu começava a orar: Jesus, muda ele, muda ele, muda ele. Era essa a minha oração. E aí eu encontrei um livro que na época não tinha muita literatura como tem agora, né? Você vai ali na loja, você encontra. Eu vi um livro, não era de casamento, mas dizia, era assim, o poder da mulher que ora. E eu falei: aí deve ter uma oração que vai mudar marido. Eu vou fazer essa oração. Eu comprei, comecei a ler, e o Espírito Santo, naquela leitura, foi dizendo que quem tinha que mudar era eu. Eu tinha que mudar para ver mudança nele. Sim. Então, eu nessa situação específica, eu era muito sensível. Tudo eu chorava, porque eu achava que ele estava me magoando, que eu não gostava do jeito que ele falava. E aquilo era um transtorno, um saco. No final das contas, aquela mulher com a pele sensível. E aí eu comecei a mudar, ter outro olhar para as coisas, a querer ver mais as qualidades, a ver o quanto que
a gente se amava. Eu lembrei que havia essa base do amor. Sim. E Você casou amando muito, eu né? a casei também. porque amava. E eu falei, ok, eu vou mudar. E eu comecei a mudar, e a minha mudança gerou mudança nele. Sim. Gerou mudança nele. Então, eu contei isso para ela, e ela falava, essa senhora dizia, eu boto ele para ouvir o pastor Fragale, e ele não muda, ele não pratica o que ouve. E eu falei para ela assim, você só vai lembrar que você já amou, que pensa que esse amor esgotou, mas o amor está aí. Se Deus está aí, Ele é amor, então você tem amor. Sim. Então busca esse amor em Deus que habita em você. Faz o prato mais gostoso para ele, né? Prepara lá a cama que vocês vão dormir diferente. Sim. Chama para assistir um filme junto, mas não senta cada um num canto do sofá igual tô eu aqui, a Naná, não. Senta juntinho, com um pacote de pipoca. Ela ria, sabe? Como que eu se dissesse assim, você não sabe qual é o meu casamento, qual é o meu problema. Eu fiz ela voltar a ver que tinham coisas simples para serem resgatadas. Sim. Antes de pensar nessa altura da vida em se separar. E eu creio, sabe, vocês devem com certeza crer da mesma forma, que o fato da pessoa não concordar com você, não pensar da mesma forma, não arrumar as coisas do mesmo jeito que você, você cobra coisas assim, né? Não é assim que eu arrumo aqui as coisas. Essa discordância pode ser pacífica. Sim. Porque o outro não é você. Sim. Ele não é igual a você. Sim. Então, você pode discordar da forma como ele, às vezes, cria os filhos, disciplina os filhos, conversa, né? Faz isso pacificamente. Numa conversa, o teu tom de voz mostra respeito. Sim. Né? Coisa horrível é uma mulher que levanta a voz, né, para o marido. Ali acabou o respeito. O que você vai esperar além daquele momento? Então, tom de voz, né, Naná? A hora certa. A gente porque tem que aprender isso, mulher tem que aprender isso, a hora certa. A hora certa. Sim. Porque eu lembro também, Zaidinha, eu lembro de você contar isso. Eu não sei se é o que você ia contar. Não. Eu lembro de você dizer assim, que o Gessim chegava com fome. Sim. E que você queria conversar. Fazer carinho, beijar. Acho tão bonito quando... Achava, né? Acho ainda. E agora passo depois, né? Porque aprendi que não é a hora. Ele chegava com uma cara tão feia, recém-casado, né? Era fome. Fome, cansado. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Aquele homem não é aquele que eu casei, tão apaixonado. O que aconteceu? Gente, era só fome. Depois que comia, apagava da mente, sumia naturalmente. Ele Aquela nem tensão, notava, né? que ele fazia aquilo pra ele. E eu chorava. Mas tive que aprender, né? Foi bom que eu aprendi. Aprendi. Então, esse respeito, sabe, de quem é o outro, sabe? Sim. Ao mesmo tempo que tem esse mistério que nós somos uma só carne, somos nós somos indivíduos, né? E o outro tem que ser respeitado com seu tom de voz. E uma coisa, continua o mesmo. Né? Se tiver com cara feia, não tem aquele ditado? Se tiver com cara feia, é fome, é ele. Muito bom. Mas você sabe que todas essas coisas é uma sabedoria que eu diria assim que não é com tempo de casado, não, porque você vê essa senhora que eu aconselhei tinha 50 anos. É uma sabedoria que você tem que buscar no Espírito Santo. É uma maturidade que você consegue entender por Deus nessa maturidade. Porque às vezes você tem muitos anos de casado realmente e não tem essa maturidade. Tem que querer também, né, gente? A gente tem que ser barro mole. Sim. Barro mole, né? Ensinável. Barro duro é quebrado. Você barro mole, Deus vai ensinável. moldando. Isso. Tem que ser. É um aprendizado, sabe, diário, de você amar, de você perdoar, de você caminhar a segunda milha, de você dar a sua capa, servindo, né? Esse caminhar é o Espírito Santo. E quando você faz isso dentro desse núcleo menor, marido, né, filhos, você ensina para outras pessoas, você ensina para filhos, né?
como é que é a vida de casado. Você vai além, sabe? Isso vai como um legado além da sua própria casa. Impacta outras pessoas, né? Então eu conto com o Espírito Santo diariamente. Sim. Se depender de mim, Amém. eu não Isso. tenho, sabe, Eu essa também. sabedoria, É isso. eu não tenho essa paciência, Exatamente. as palavras certas, a hora certa. Então, o tempo todo eu tô, Senhor, me ensina, Espírito Santo me dirige, Espírito Santo fala. E isso não significa que a gente 100% das vezes acerta, né, Não. Denise? Sim, claro. Ainda tem isso, Claro, né? estamos aprendendo Não aí. Porque ele sempre fala, mas nem sempre a Nem gente se- ouve ou está Exatamente. disposta a Exatamente. praticar, né? Exatamente. Nós vivemos assim várias fases, né? A mulher vive muitas fases, as crianças vivem muitas fases, o casamento vive muitas fases. Sim. Então você precisa do Espírito Santo em cada momento. Você precisa do Espírito Santo para lidar com os filhos na fase pequena, na fase adolescente, na Sim. fase adulta, que é a que eu estou vivendo agora, os filhos casados, né? Então você Sim. precisa do Espírito Santo sempre, e isso é maturidade. Você depender sempre do Espírito Santo, isso é maturidade. Você falou isso aí, Naná. Isso é muito importante, sabe? Você ter maturidade para olhar para os filhos na fase que eles estão. E gostar de todas essas fases. Eu gosto de gostar da fase que é a atual. Sim. Tem gente que diz assim, só gosto de criança pequena. Odeio adolescente, né? Outras dizem, os adolescentes é que é a minha praia. Os filhos estão ali, você tem que curtir eles quando eles são pequenos, quando eles são adolescentes, quando eles são adultos. Eu E tem aprendo que fazer- sempre um com eles. aprendizado E por fazer todas uma as idades. renovação na sua mente, que eu tive que fazer isso. Quando meus filhos ficaram adultos, eu tive que virar uma chave aqui dentro, de que eles já tinham autonomia, sabe? Eu podia confiar neles, de deixar eles irem na rua sozinhos. Pô, mãe, quero ir no Barra Shopping. A maioria das vezes eu levava. Mas um dia que eu não levasse, tá bem, pode ir. E aquilo é algo que você tem que virar uma chave de que eles já agora não são mais tão dependentes, né? De que agora eles têm essa... Se você confia no que você isso aí, que é o colocou dentro principal. deles, né? Sim. Os ensinos estão aqui dentro, aonde eles estiverem sem você, eles vão praticar. É isso. E Sabe? assim, a confiança de que Deus também está dentro dele. É isso. Né? Eu isso, muitas vezes, quando meus filhos já eram assim, já adultos, entrando na fase adulta, eu falava, Jesus, Espírito Santo, tu tá dentro dele. Então, você vai conduzir ele para o melhor caminho, para a melhor escolha. Sim, eu tive essa experiência quando o Marcelo quis fazer intercâmbio e eu ficava assim, preocupada, né? E o primeiro, ela fez 2 intercâmbios, um de trabalho e outro de estudo. O de estudo, ela foi com 2 amigas da faculdade e vivia num apartamento com elas enquanto estudava. Mas esse de trabalho era um tempo mais curto, só o período das férias. Ela foi morar com 11 colegas. Meu Jesus do céu, e eu deixei. Depois que ela pegou o avião, eu falei, o que é que eu fiz? E eu confiei nisso, sabe? O Espírito Santo está com ela, não só guardando, livrando do mal, mas fazendo ela fazer boas escolhas, boas decisões, lembrando, sabe, de tudo aquilo. Então, como é importante, sabe, você ministrar aos seus filhos, ensinar, porque vai ter esse momento que eles vão ter que voar. Vão ter que estudar fora, São vão as ter que flechas. namorar. Flecha não é flecha para no ficar nome guardada, deles, Só as flecha é para você flechas. lançar. Sim. Flechas lançadas. E não só o espiritual, lógico, que é o primordial que vai reger todas as fases da vida. Mas se você procurou em Deus ser exemplo, eles vão copiar seu exemplo. Provérbios diz isso, né? Provérbio 22:6 diz: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Então, ensinar no caminho é ensinar com o exemplo. Como exemplo. Sabe? É aquela história, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não serve para a criação de filhos. Eu acho que não serve para nada na vida. Não serve para nada. Mas, então, filho observa o que você é, né?
Não é só o que você faz, é o que você é. E mesmo Eles os são... seus erros, né? Mesmo os seus Deixa erros. revelar seus erros. Revela e pede perdão depois. Como eu já peço Exatamente. perdão, estou pedindo sempre. É mesmo? Não parei ainda de Eu pedir também. perdão, coisa que eu... Meu Deus, porque eu fiz isso? Exatamente. Que elas vêm falar, mãe, mas você fazia assim, não deixava. Minha filha, meu entendimento era esse, mas agora é outro, me perdoa. E estou perdoada e pronto. É isso aí. Né? E ensinar no caminho, às vezes a gente tem esse exemplo que o Mauricinho, ele era líder da Vibe aqui, dos nossos jovens, e um pai chegou para ele e falou assim, queria que você chamasse meu filho para vir, para participar. E aí Mauricinho disse assim, mas o senhor vem à igreja? Não, eu não tenho tempo. Ele disse, então não adianta nada. A gente passa muito por isso. Não é? Nossa, não adianta muito. Essa nada. fase dos muito. teus filhos Você- agora, Nossa, agora adolescentes. Você tem que estar junto, Sim. ensina no caminho. Exatamente. Quer que ele ame as coisas de Deus? Ame as coisas de Deus, a igreja, a palavra, ame estar nos encontros, ame. Ele vai ver o seu amor, ele vai fazer da mesma As forma. pessoas têm uma tendência de ver o resultado, né? Ver essa foto maior da família comercial margarina Sim. e achar que foi do nada, né? Você deu sorte. Deu sorte. Você deu muita Mas assim, sorte. exigiu entrega. Sim. Exigiu amor, Sacrifício, muitas vezes. conversa. Quantas vezes a mesa, você coloca uma comidinha, uma E mesa farta, uma é um mesa com um pretexto. pãozinho. É um pretexto para você ensinar, para você Isso. conversar. Isso. Eu vejo assim, a Bia fazendo 18 anos esse ano, Olha né? E assim, eu percebo que o resultado que eu vejo nela é o resultado de pessoas que tiveram dentro de uma igreja inseridos, sendo direcionados pelo sim. Espírito Santo, Sim. conversando com ela. Quando? Sempre. Sempre. O Vitor trabalhando em casa, ele era uma figura presente como Sim. pai. É. Eu sempre falo, desde o começo a gente sempre conversou sobre isso. O exemplo que ele é em casa vai ser o exemplo de marido que ela vai entender, ter. que ela e a Malu vão ter futuramente. Claro. Então, assim, dentro da casa é um exemplo. Não adianta você ser dentro de casa uma coisa e na igreja outra. Sim. Porque aí o seu filho não vai levar, não tem Sim. crédito aquilo que você está Você- fazendo. Você tem que trazer o reino de Deus para sua casa, né? Exatamente. Então, assim, amar Jesus, servir na igreja local, assim, Amar os isso. seus irmãos, não amar falar as mal dos pessoas. seus irmãos. Exatamente. Não falar Não mal de desnudar. liderança. Não desnudar os seus irmãos. Isso mesmo. Não falar mal da igreja, porque aquilo ali, Exatamente. tudo Eles é uma ouvem. construção, Eles tudo é uma ouvem. construção. Exatamente. É. E assim, eu acho que para você dar certo, você tem que, né, a sua família dar certo, você tem que perder, você tem que abrir mão, você tem que andar a segunda milha, Sim. você tem que perdoar, você tem que servir. Tudo isso você construindo na sua lembro- casa, que vai formar esse cidadão para o reino Isso. e para a sociedade, Eu né? lembro muito de um exemplo que você deu, não me lembro em qual pregação, mas assim, que a família é como um jardim. Eu ia falar. Eu ia falar agora. Então pode falar. É exatamente isso. É a família como um jardim. As pessoas olham, às vezes, um jardim lindo. Exatamente. Como esse que a gente vê de filme na Europa, né? Aquilo tudo arrumadinho, cortado, a grama cortada quadradinha. Aí tem só flores roxas de um lado, amarelinha do outro. E as pessoas acham que aquilo apareceu assim do acaso, nada. né? Alguém investiu tempo, Exatamente. trabalho para poder criar aquele jardim. Sim. Que isso é assim, casamento, família, é Sim. investimento E continuar como um cuidando. cuidado. Mas para manter, também tem que ter como um Sim. jardim. Porque se o jardim você largar, disser para o jardineiro, você está dispensado, vai virar um matagal. É verdade. Vai virar ervas daninhas surgindo ali no meio das flores. verdade. Então, eu acho que o exemplo de erva daninha é o perdão, Sim. né? Você vai lá, você limpa o jardim de coisas que estão trazendo, tirando a beleza, né? Tirando a alegria, você tira aquilo tudo, você rega, né? Você rega com a palavra, Sim. você poda, né? Quantas vezes coisas que têm que ser mesmo tiradas da nossa vida. Com o ensino, com a disciplina, em amor. Isso. Exatamente. Você está podando. Tá podando. Essa sim. poda é uma disciplina que tem, na visão da graça, né? Sim. É uma disciplina que não é castigo violento, não é uso de vara, porque aquilo que está lá em Provérbios de vara não é a vara física,
Aquilo ali a gente teria que ter só um podcast para falar daquele versículo, porque aquilo é a autoridade. Sim. Use da sua autoridade, mas sem ser autoritarista. Use da autoridade em amor, né? Você impõe limites, você estabelece, né? Fez errado, tem consequências, Sim. né? Mas tudo em amor. Você não corrige com raiva, você corrige com amor. E isso, talvez para os pequenininhos ainda seja mais difícil, mas você vai falando toda hora. Sempre, sim. Ó, toda hora. Porque um jardim você rega todo dia, você vai olhar ele... Dependendo da planta, 3 vezes por dia que você tem que regar. Eu acho que tem criança que é assim, em Não, mas doses tem planta que é homeopáticas. 3 vezes, não pode ser de uma vez. Isso. Tem que ser 3 vezes. Então você tem que conhecer o seu jardim. Sim. Exatamente. E cuidar dele. Isso é família. E você só conhece investindo tempo, né, Denise? Sim. Você tem que conhecer quem está dentro de casa. Quem são seus filhos? Não pode terceirizar isso, né, Verônica? A gente entende que é necessário escola. Eu, durante muito tempo, precisei da creche. Claro. Pais perto. Isso, são ajuda. A igreja. Essa rede de apoio, né? Até a igreja, né? Porque a gente vê muito isso, né? A pessoa fala, resolve o problema. Agora está na igreja, vai resolver o problema. Mas não. O problema se começa em casa a resolução, e a igreja é algo que coopera com os pais. Então, é até bom você falar disso, porque aqui na nossa igreja a gente tem a geração nova, que acontece durante os cultos, Sim. né? Que ensina para as crianças a mesma palavra que os pais ouvem. Desde o berçário até 12 anos, é passado de acordo com a faixa etária deles. A gente tem aqui Naná, Zaidinha como professores, você cuidando de adolescentes, dando apoio e tudo. Eles ouvem a mesma palavra que os pais. Esse é um apoio para os pais. Com certeza. Mas essa palavra primeiro tem que ser ensinada e vivida em casa. E a gente tem os cultos da família, que agora tem sido, nesses períodos, né, a cada primeira quinta-feira do mês, que a gente ministra para as famílias a mesma palavra juntos ali, pais e filhos, e oramos por eles, impomos as mãos sobre eles, declaramos, profetizamos, somos profetas sobre a vida deles. Então, a igreja é essa parceira. E tem o GC Familiar também agora, que está sendo incentivado. A gente, durante muitos anos, fez GC, abriu a casa para muitas pessoas, mas esse ano de vestibular, né, da Bia, a gente teve um direcionamento de Deus no dia que o GC seria a minha casa cheia de gente, vai ser nós 4 conversando sobre a palavra. Eu tem conversei sido muito com precioso. uma moça recentemente que ela falou, né, a gente está passando por alguns problemas na família e tal, mas a gente não deixa de fazer o GC familiar. E eles já estão melhor, quer dizer, eles já estão conseguindo se ajustar com isso. Muito bom mesmo, glória a Deus. E você vê o seu filho desenvolvendo na oração. Um dia um que vai orar, outro dia um que vai falar a palavra. Tudo numa brincadeira, né? Quando são pequenos. E aí você vai ver o nível espiritual do seu filho. Você vai ver como ele conhece Jesus, como ele está vendo. É muito Tirar bom. dúvida, Tira né? dúvida. Também é muito precioso. Muito bom. Gente, eu ficaria aqui conversando com vocês, muito tempo. Mas a gente precisa finalizar e eu queria muito agradecer a presença, primeiro, de vocês, meninas queridas, por terem trazido tanta coisa preciosa que eu tenho certeza que vai abençoar as pessoas. Queria agradecer você que está nos assistindo, acompanhando até o final e convidar você para assistir o nosso próximo podcast. Esse aqui é o podcast da família. A gente tem muito assunto, a gente vai trazer isso outras vezes, porque é um assunto muito relevante, muito procurado. Mas fica aqui uma palavra de bênção para você, que o Senhor abençoe sua casa, que o Senhor abençoe sua vida, sabe? Que haja paz no seu lar, sabe? Declare isso, declare que você é uma bênção para o seu marido, para os seus filhos, declare que você já vê a sua família, né, sendo abençoada para abençoar outras famílias, e que você possa, com isso, ministrar, sabendo assim, esse é um lugar onde habita o Espírito Santo de Deus. Aqui na minha casa, Jesus reina. Então, Deus abençoe você. Um grande beijo para todos. As meninas também quiserem mandar um beijinho. Beijinho, gente. Muito obrigada por assistir até aqui.
Se esse conteúdo falou com você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir. Vamos juntas espalhar a palavra, fortalecer a fé e lembrar umas às outras de quem somos em Cristo. Se inscreva no canal, ative as notificações e continue com a gente nessa caminhada. Nos vemos no próximo episódio.